Pois bem, agora funcionou agora, Harry? Agora está tudo certo com você aí também? Pois é, fizemos duas iniciativas aqui, agora sim. Agora está tudo certo, já acertamos aqui o nosso microfone, não vai falhar, está tudo certo. O nosso convidado, então, nessa manhã, na segunda entrevista de hoje, é o Ailson. Ailson Valentim Tomier, né? Tornier, isso mesmo. Então, o Ailson é o nosso convidado de hoje, o Ailson, que é da Frente Brasil Popular, que é sociólogo também, e hoje está aqui para fazer um bate-papo com a gente, falando também, discutindo um pouquinho da conjuntura nacional em relação às políticas brasileiras, e também falando um pouquinho como está a organização dos movimentos sociais nos últimos fatos, nos últimos acontecimentos que estão... Os últimos acontecimentos que estão tomando manchetes de jornais ou estão do brasileiro nesse momento. Bom dia, Wilson. Bom dia, Beto. Dizer que, repetindo, a satisfação de ver o teu sucesso, o sucesso das tuas ideias com relação à comunicação. Como já disse antes, acabei participando de alguns programas teus com os movimentos sociais quando estava na rádio comunitária, e agora aqui é um avanço, na verdade, é uma necessidade de uma mídia alternativa para que a gente consiga levar a nossa voz. Porque os movimentos sociais têm, nas mídias comuns, tradicionais, um espaço muito reduzido. A gente não tem conseguido falar onde as pessoas escutam o jornal de determinada emissora e a partir dali eles formam a opinião deles, mas aquela emissora também tem interesses políticos, empresariais, que são muitas vezes contra aquilo que o povo de fato precisa, que o povo gostaria que fosse. Então, quero te dar os parabéns por esse sucesso e agradecer pela oportunidade de poder estar aqui falando dos movimentos sociais. Na verdade, o movimento social nunca parou. O movimento social, desde que eu participo e sei e te conheci já desde quando eu trabalhei aqui no Vargiro, que eu trabalhava aqui nas olarias aqui. Eu trabalhei aqui com o Sesca, não lembro se foi em 84, 85. Nós já nos conhecemos aqui, né? Naquele tempo. E agora a gente, desde lá, não paramos de trabalhar essa questão social. A gente está sempre brigando contra as elites que estão sempre querendo tirar cada vez mais os nossos direitos. Então, na verdade, foi uma luta sempre, não foi? O pessoal chama que a esquerda se elegeu, o Lula... o Lula não se elegeu sozinho. O Lula era um sindicalista e se elegeu com o Zé de Alencar, se elegeu com empresários também, não foi? Então, tivemos... Inclusive com o apoio de muitos empresários. Muitos empresários, e o Congresso Nacional é formado por políticos, principalmente por políticos eleitos, trabalhados, articulados por empresários, por latifundiários, por ruralistas, que estão lá para fazer com que cada vez essa gente ganhe mais lucro e tirando mais do povo trabalhador, né? Então, na verdade, a luta sempre permaneceu, mas na formação desse Congresso que está aí hoje, quando elegeu esse Congresso, o Sérgio Liano, que era um professor de História, aposentado e foi vereador em Criciúma, acho que na década de 80 e 90, ele nos alertou na eleição passada que esse Congresso Nacional que tinha sido eleito para essa gestão era privado. A grande maioria era de empresários e políticos defendidos pelos empresários. Se não foi empresário, mas foram os empresários que colocaram e que deram dinheiro para que ele se elegesse. Então ele nos avisou, e isso vai ser um problema para a gente. E logo em seguida vieram com a ideia do impeachment da Dilma e ele disse, vão dar o golpe. O Sérgio Liano, um senhor, já tinha 70 e poucos anos, muito inteligente, um cara que vivia buscando informações a todo dia, e ele nos alertou disso. Daí, claro, nesse meio tempo surgiu a Frente Brasil Popular, que é uma junção dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais, já pensando nisso. E nós, naquele mesmo meio tempo, a gente já viu, quando surgiu a ideia do impeachment da Dilma, nós percebemos, a partir do projeto que o Temer lançou, o Temer era o vice da Dilma, então ele lançou ali a Ponte para o Futuro.
E nós lemos a Ponte para o Futuro. E na Ponte para o Futuro estava dizendo que o Estado tem que dar menos saúde, tem que dar menos assistência para a população, que tem que ter menos políticas públicas do Estado para com a população. Claro que daí a gente já percebia ali que priorizava a ascensão das empresas. Tipo, se a saúde pública tiver com problema, se não tiver vindo dinheiro público para a saúde, é lógico que o pessoal, quem puder, vai procurar a saúde, as empresas privadas de saúde. E assim vem a educação, e assim vem a segurança, que daí tem as empresas privadas de segurança, tem as escolas particulares, enfim. Então, tudo isso estava previsto naquele projeto. Os direitos trabalhistas estavam também previstos naquele projeto. A reforma da Previdência estava prevista naquele projeto. E nós, do movimento sindical, fomos ocupar as emissoras e fomos dizer, mas claro, a gente ia, como teve um repórter de uma rádio que disse, não, vocês podem falar à vontade aí, eu tenho meia hora para vocês, depois eu fico até as 8h30 da noite aqui dando pau. Ele disse isso, em tom de brincadeira, mas ele disse isso para a gente. Então essa foi a realidade, onde o povo não entendeu o que estava acontecendo naquele momento. Era uma ofensiva dos grandes empresários, da grande burguesia, brasileira e internacional, inclusive, porque as multinacionais, quando surgiu o pré-sal, ele ia render, até aquela pesquisa que foi feita em 2015, 2015, até aquele levantamento que foi feito, ele ia render 18 trilhões para a nação. Então, desses 18 trilhões, cresceram os olhos dos empresários, das multinacionais, estrangeiros, principalmente, que são eles que estão tocando, né? E aí, dali, começou, então, a avalanche de denúncia e de informações, e internet, as informações, algumas mentirosas também na internet. Aí veio esse levante. E aí, a nossa preocupação foi que, de fato, aquilo que o Sérgio Liano tinha nos alertado lá no começo, de fato aconteceu. Tanto que os próprios os deputados federais e os senadores, na sua maioria, sem um motivo, sem qualquer crime da Dilma Rousseff, eles foram lá e votaram, inclusive a maioria deles em nome de Deus, pelo impeachment da Dilma, contra a corrupção. E, de fato, foi comprovado, né, logo depois, que quase todos aqueles estão envolvidos com corrupção, né? São corruptos, de fato. Isso. É tão interessante, porque, pessoal, muitos, de repente, micro e pequeno empresário, na verdade, foi milhões de empresários que estavam como pequenos empresários que, com o governo Lula, se tornaram médio empresário, né? Houve um avanço muito grande e muitos trabalhadores se tornaram pequeno microempresário. E nesse ciclo de trabalhadores, pequeno e médio empresários, aqueles que são trabalhadores também, esse pessoal ajudam a fazer o Brasil crescer. O que se refere, o que a gente tem a grande preocupação, é que essa faixa de 5% dos empresários mundiais são multinacionais ou são grandes empresários, e são esses que causam um dano danado, porque vivem de especulação financeira. Né? Sim, é o caso dos banqueiros, né? Por exemplo, a classe média, esses pequenos e médios empresários, o funcionário público que ganha também bem, que também está na classe média, tu mantém um padrão de vida, um determinado padrão de vida. Ou tu tem uma empresa que tem alguns funcionários, tu está vendendo, enfim. Se tem uma crise, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz qual é? Quando a gente tem um padrão de vida, ou tem uma empresa para tocar, ou tu tem aqui esse espaço, e se dá uma crise que tu não consegue manter, a primeira coisa que a gente faz, quem tem um pouquinho de crédito, quem tem condição, que ainda tem alguma renda, vai fazer um empréstimo. Certo? E é nessa hora que os banqueiros ganham. Certo. Porque eu não vou dizer exatamente aqui, porque eu também não me preocupo muito com isso, mas eu sei que se a gente botar R$1.000 na poupança, tu vai ganhar o quê? 0, alguma coisa por cento por mês. Vamos dizer que seja 1%. Vamos colocar só para a gente ter uma base. Tu vai pagar vai receber 1% por mês. Se tu botar R$1.000, tu vai ganhar R$10. Mais ou menos isso. R$100. R$100, isso.
a nossa conta está errada. Está errada. Nós, na verdade, se a gente bota o dinheiro no banco e ganha 1%, depois a gente vai fazer um empréstimo, e esse empréstimo nós vamos pagar 5%. Então, o que ele vai pagar para mim de 1%, vai sobrar 4% para ele. É onde ele começa a ganhar dinheiro. Claro que é uma coisa difícil, a gente está falando aqui, até porque a gente não é do setor financeiro, a gente não está muito engajado nesse tipo de debate, mas todo mundo sabe, não é nem questão de senso comum, é o conhecimento mesmo popular, que quando a gente pega um dinheiro emprestado, a gente paga um juro muito maior do que quando a gente bota um dinheiro na poupança. E é com esse dinheiro da poupança que eles emprestam para os outros para ganhar dinheiro. Então, os banqueiros estão ganhando dinheiro ali. Por outro lado, aí os empresários do plano de saúde, por exemplo, os planos de saúde, se o SUS estiver atendendo a gente bem, se o SUS estiver atendendo bem a população vai lá, vai ser bem atendida, vai sair de lá, vai conseguir fazer os exames, vai conseguir sarar, vai conseguir identificar a doença, vai conseguir fazer a cirurgia, aí os planos de saúde não tem mais sentido de ser. Então, eles precisam construir esse congelamento do dinheiro para a saúde pública, do investimento público na saúde. Então, eles constroem isso para que as empresas cresçam. E assim vai acontecer com todas as empresas. Mas com todas as empresas privadas desses setores que hoje têm público, eles estão sucateando o público para poder dar dinheiro para essa gente. Então, esses grandes empresários e essas multinacionais, elas estão sempre envolvidas com alguns banqueiros, e os banqueiros visam essa questão do juro e do lucro que eles vão ter com as... O juro é tudo para eles, tanto para a poupança, para pagar, quanto para receber. É ali que eles fazem dinheiro. Então, os banqueiros são os verdadeiros responsáveis por tudo isso que está acontecendo hoje no país e nos países aqui da América do Sul, e o que está acontecendo na Síria, porque se tu for pegar o interesse deles na Síria, a Síria tem petróleo. Aí a Venezuela tem petróleo, o Brasil tem petróleo, e eles estão envolvidos aqui. Tanto é que o primeiro ato, depois que o Temer assumiu o poder aqui, foi vender o pré-sal. Foi entregar o pré-sal para as empresas multinacionais. Então, aquele dinheiro que viria para os cofres públicos, para a gente poder investir na saúde, na educação, na segurança, nos serviços públicos, aquele dinheiro agora vai para essas empresas privadas. Então, não fica mais no governo. Aí o governo está reclamando de que não pode investir na área pública, mas está dando esse lucro, esse dinheiro para as empresas multinacionais. Então, eles agora atacaram a Síria, mas se tu lembrar, deu um terremoto no Haiti, há uns anos atrás, inclusive quando nós perdemos a nossa guerreira, a dona Zilda Arns, que é daqui da Furquiline, inclusive, que estava lá numa missão humanitária, ela teve que ir. Os Estados Unidos não foram no Haiti. Os países da Europa não foram no Haiti. Porque não tem petróleo, lá pode morrer tudo. Lá pode morrer todo mundo. Então, na verdade, é uma demagogia, como eles atacaram o Iraque, como eles atacaram o Afeganistão, e como atacaram o Brasil. No Brasil, eles não precisaram fazer guerra, porque eles contaram com a turma aí com o pessoal que está no governo hoje, né, que estava muito enterrado em corrupção, precisavam tirar a Dilma, porque a Dilma não barrou a corrupção. Aí eles tiraram a Dilma, e pode ver que depois que a Dilma saiu, eles estão tentando, mas até hoje eles estão todos envolvidos. Eles têm um acordo com o judiciário, onde me parece que tem, né? Não estou afirmando, mas esse acordo, porque tu pode ver, não vão presos. Isso, né? Eles descobrem mala de dinheiro, eles descobrem... E outra coisa interessante, Beto e internautas, é que se tu for ver, para cada político corrupto que a gente hoje está aqui batendo, que a gente vê um político e faz escracho, vai nos aeroportos e vaia e diz palavra de ordem, grita a palavra de ordem contra eles e tal, para cada político desse tem no mínimo 10 empresários envolvidos que são corruptos, que compram. Se tem um corrupto é porque tem alguém corrompendo. Então nós estamos hoje, pode ver, não tem um peão como nós, não tem um trabalhador como nós, que está envolvido em algum escândalo financeiro de qualquer natureza, seja de dinheiro público, seja de desvio de dinheiro de empresa, nós não temos. Trabalhador não está. Trabalhador e a trabalhadora, as famílias não estão envolvidas. Agora, empresários e políticos, esses sim. Esses estão envolvidos até o pescoço, e pode ver todo o roubo que dá e todo o desvio que dá,
tem a ver com empresário e com políticos. E geralmente os políticos que aparecem são os políticos mais da esquerda que defendem mais os interesses do povo. Que esses que podem fazer o contraponto a essa ganância desses banqueiros. Porque os outros que estão do lado dos banqueiros, defendendo os banqueiros, não estão nem sendo citados. A própria televisão só cita quando é obrigada. A TV comum só cita quando é obrigada, que não tem mais o que dizer, que daí já caiu nas redes sociais. Então eles começam a falar deles, mas se não, eles estão protegidos mesmo. Tanto é que a gente sabe que já era para ter, pelo menos pelas provas que já tem, do Lula eles não conseguiram provar e já prenderam. Agora os outros têm prova e não foram presos. Uhum. Então por quê? Porque essa grande elite é muito forte, muito poderosa, e ela vem desde os Estados Unidos, não é só de gente daqui do Brasil. Essa grande elite, ela está protegendo os deles para poder implementar a política que eles estão querendo. Na verdade, é uma elite unificada brasileira e mundial que estão visando as riquezas naturais do Brasil. E nós, população, não estamos entendendo direito. Muitos de nós somos trabalhadores, estamos aí no campo, somos pequenos empresários, médios empresários, e muitos estão a favor ao que está acontecendo na entrega das nossas riquezas. Olha, gente, se você parar para observar, os Estados Unidos é um dos países mais nacionalistas do mundo. Lá não sai nada, uma pedra, nem que seja de pedra sem muito valor, não sai do território nacional. Sabe por quê? Porque eles são nacionalistas. Só que eles gostam de vir buscar riquezas dos outros países. E nós aqui concordamos, por exemplo, com a privatização, concordamos com o entreguismo, muitos de nós, e nós precisamos ser nacionalistas. Você pode ter o seu partido, você pode ter, não importa o partido que você esteja. Agora, você não pode concordar com o entreguismo. Nós temos que ser pessoas independentes da sigla partidária, nós temos que ser nacionalistas, defender aquilo que de fato é nosso. E não ser nacionalista só porque é bonito, igual como tem muitos aí dizendo que são nacionalistas. Não são. São pessoas que estão usando dessa palavra de ordem, mas aí, se olhar lá, são a favor da privatização. Estados Unidos privatiza, claro, só que ele privatiza com os empresários deles. Privatiza com empresários, faz a privatização entre os empresários nacionais, e não lá fora. E aqui no Brasil, não. Nós temos uma mania de achar que entregar as nossas riquezas para outros países é uma coisa bonita, isso é nobre. Não tem nada de nobreza entregar aquilo que é nosso para outras pessoas. Você aí na sua casa, você entregaria a sua mesa, sua cadeira, seu sofá, sua TV para os vizinhos? Você daria isso? Você daria aí a sua pia, o seu balcão para os seus vizinhos, ficaria sem? Claro que não. Então vamos pensar nisso. Estamos conversando aqui com a Ailson, que é da Frente Brasil Popular, hoje aqui nessa entrevista ao vivo com você. Tem alguém aí, Harry? Tem alguém para conversar com a gente? Hoje o pessoal está mais observando, então? Vamos lá, então? Alex Garcia, da TV RSU Garopaba, um grande abraço. Hoje tem programa ao vivo lá na TV RSU Garopaba, às 8 da noite, com um programa sensacional. Fecha a conta e passa a régua. Giovanni Costa, lá no morro, lá pertinho do céu. Bom dia, Giovanni. Muito obrigado pela sintonia. Jussiane Pacheco, que bom tê-la conosco. Everaldo Alcide Rocha, o dia que vem em Morro da Fumaça, Ailson, vai ali no trailer do Chico Bento. Sensacional, o melhor lanchão que tem aqui. Show de bola. Olá. Vanderléia Formenti, que bom tê-la conosco. Simone Patrícia, é sempre uma alegria. Reginaldo Rodrigues, que bom tê-lo conosco. Jade Nunes, seja bem-vindo. Lígia Silva, que bom tê-la conosco. Lucas Diomárico. Lucas Diomário, um grande abraço para você. Ailson, hoje nós temos aí em Curitiba o Lula está preso, né? Foi preso injustamente, né? Sem justa causa. Até eu gostaria para mim viver mais tranquilo, Ailson, já que muitas pessoas dizem que pelo menos apresentasse uma prova, né? Para que a gente pudesse também dizer assim, não, o Lula tem que ser preso mesmo, está aí, mas sem prova. E Curitiba parece que o movimento cresce, as pessoas que eram contra. Parece que o Brasil está tendo uma mudança significativa de pensamento, né? Eu acho que aquilo que a gente dizia já desde o início daquele projeto da Ponte para o Futuro, no momento, até que a Dilma fosse expulsa do governo, até que eles impeachmentaram a Dilma,
Então o pessoal estava lutando contra a corrupção. Era uma luta legítima, era uma luta assim, muito moral. Apesar de que as pessoas que estavam, muitas das pessoas que estavam lutando contra a corrupção da Dilma eram de partidos corruptos e sabiam que já tinham vendido o voto, já tinham eleito os seus deputados, os seus senadores, a partir do dinheiro que eles deram para eles. Então, lógico, a gente sabe que tem muito disso. Mas a população séria, naquele momento, estava lutando contra a corrupção e estava sonhando que o país ia ficar sério. Estava sonhando em fazer uma política séria. Isso foi fato. Isso era verdade até aquele momento. Porque a mídia, se tu vê nos primeiros atos lá, foi contra o aumento da passagem em São Paulo. Só que daí, aí o pessoal da Globo, pode citar? Pode pessoal Globo, da Globo, SBT, o pessoal da Globo chegou dando pau. Chegou dizendo que era uma cambada de vândalos, porque não sei o que e tal. Só que no dia seguinte vieram pedir desculpa e começaram a parar a programação para mostrar o ato. E naquele mesmo momento, se o pessoal perceber, aí eles foram lá, esse grupo começou a crescer, foi com esse MBL, com o pessoal da CIA envolvido, dos Estados Unidos, ele começou a crescer e ninguém sabia de nada, só viram crescendo aquele movimento. E expulsaram daquele movimento o próprio movimento Passe Livre, que era quem puxou o movimento contra o aumento da passagem. Eles não podiam mais entrar com bandeira lá sobre passagem. No segundo momento, o pessoal não, do bateram Passe neles, Livre inclusive. Bateram. A classe média que foi para a rua bateu naqueles caras. E aí não aceitavam mais o pessoal do MST, não aceitavam mais o pessoal da CUT, não aceitavam o pessoal das centrais sindicais, não aceitavam mais nada. E aí, naquele momento, então o movimento começou a crescer. E a Globo parava a programação dela, dizendo, já tem tantas pessoas aqui, chamando as pessoas. As emissoras, aí aconteceu aqui em Criciúma, por exemplo. Em Criciúma, aconteceu em vários lugares, mas em Criciúma que a gente viu. A gente via os repórteres das emissoras de rádio comum ali, perguntando um para o outro, tu vai ao movimento tal dia, tu vai... Entende? Eles criaram esse movimento porque era a classe média. Porque se tu for a classe média alta... Classe média alta e aquelas que, inclusive, tem uma pequena parcela, mas que tem um poderio fantástico. Né? Sim, é porque se tu for ver, Beto, as rádios também elas são de empresários. Então, eles também têm seus interesses empresariais. E se os interesses empresariais naquele momento caminhou para a retirada da Dilma, então eles foram junto. E claro, e deu certo para eles. Porque hoje eles conseguiram retirar direitos trabalhistas dos trabalhadores. Hoje eles estão pagando menos para os trabalhadores, estão tomando conta mais daquilo que eles queriam para ter mais lucro. Então, só que naquele momento, voltando, naquele momento nós fomos, então, nós também fazíamos parte do movimento aqui do Mutuc, aqui em Criciúma, que cuidava do transporte público, a gente fazia protestos, a gente discutia a planilha, para ver se ela não estava superfaturada, que tem uma planilha que ela é estudada para justificar o aumento da passagem. E nós descobrimos essa planilha e nós começamos a estudar essa planilha. O Célio, que é do Sindicato da Alimentação, o Edgar Generoso, que é dos bancários, eles então começaram a trabalhar isso e foram participar do Conselho de Transporte, e aí a gente conseguiu vetar vários aumentos que eles quiseram dar, porque a gente tinha as provas, tipo, o pneu do ônibus não custava R$500, custava 200, por exemplo. O óleo, eles botaram a R$8, custava 3. Então a gente ia descobrindo essas coisas, esses exemplos assim de subfaturamento, e fomos trabalhando isso. Então, em cima desse subfaturamento, eles aumentavam a passagem mentindo que o preço estava mais alto. E aí a gente descobriu, isso era coisa de empresário, é corrupção. Não era trabalhador que estava lá cometendo isso. Nós, na verdade, estávamos lutando para que a passagem continuasse acessível, para a gente poder continuar usando, usufruindo daquele transporte. Moralizando, inclusive, aquele transporte. E aí eles fizeram, o pessoal do MBL fez uma reunião na Unesc para chamar o movimento. E daí, então, alguém de lá que nos conhecia, da Unesc, nos chamou para estar lá. Então, eu fui a pessoa escolhida do movimento, do Mutuc, para ir lá representar. E fui lá, na frente do terminal do Pinheirinho, em Criciúma, e estava lá o pessoal dizendo, né, nós temos que fazer alguma coisa, o Brasil inteiro está fazendo, vocês estão vendo na televisão, eles não tinham, nem todos tinham aquele objetivo de fazer alguma coisa, nós temos que fazer porque o Brasil está fazendo, era moda fazer. E, inclusive, os assessores da Romana Remor estavam tentando liderar aquele processo. E a Romana era uma das pessoas que estava batendo panela depois, na hora dos panelaços, ali para dizer que não tinha comida na panela. A Romana não tinha comida na panela. Quem é que ia ter, né? Se eles não tinham comida, verdade, tira por ela, né? Então começa ali.
E aí eram os assessores dela, na verdade, que estavam tentando puxar. Só que, claro, aí não era só eles, né? E tinha muitos estudantes assim, querendo mesmo que a coisa acontecesse. Eles achavam que a corrupção ia acabar ali. Então o negócio era a luta pela corrupção. E aí, lógico, e a classe média daí deu... Como eles sabiam do projeto da Ponte para o Futuro, como eles sabiam que era para retirar direito dos trabalhadores, que era para eles melhorar a qualidade de vida deles, para tirar, inclusive uma coisa que é muito, muito forte nesse meio, é que muitos dessas pessoas mais bem de vida da nossa sociedade, eles botam os filhos estudar numa universidade particular para que ele não tenha contato com gente como nós, porque eles não tenham contato com o povo da periferia, para que eles não tenham contato com... Porque, assim, existe um preconceito muito grande que o pessoal da periferia usa droga, que o pessoal da periferia é traficante. Na verdade, o que tem de droga pesada mesmo, ele vem de quem tem dinheiro para comprar, né? Mas, na verdade, eles têm que ter esse afastamento dessas pessoas, porque é um risco. Não pode se misturar, né? E com as políticas públicas do governo do PT, muita gente pobre, muita gente da periferia foi sentado do mesmo lado, na mesma escola, na mesma sala, no banco ao lado dos filhos daqueles ali. Então, eles perderam os espaços que antes eram só deles, e agora ele ampliou. Aqueles que eles sempre quiseram estar separados, agora estavam juntos na mesma universidade. Além ainda de que um tempo atrás, e tu sabe disso, nós aqui dessa região, nós sabemos disso, quem que era dentista aqui? Eram os filhos, por mais que a gente tenha que ter respeito, porque eu trabalhei aqui, e os meus patrões trabalhavam junto comigo na olaria. A gente tem que respeitar isso, não era assim, mandavam a gente trabalhar, não, eles trabalhavam junto. Muitos desses patrões aqui de olaria era assim, né? Eles moravam ali do lado. Até hoje ainda são assim, né? Ainda é assim. Mas tu pode ver, quem conseguia fazer uma faculdade era os filhos deles. Não os empregados. Quem conseguia ser dentista depois, quem conseguia ser advogado, quem conseguia ser médico, eram os filhos dos patrões, eram os filhos da outra classe. Nós jamais conseguiríamos, não fizemos para fazer o segundo grau. Série no máximo e parava por ali, né? Sim, e aí agora com essa abertura para todos estudarem, inclusive esse espaço agora para ser médico, para ser dentista, para ter um consultório no centro da cidade, agora já não é mais só deles. Agora, nossos filhos também podem ser engenheiro, então as vagas melhores nas empresas não são mais só deles. O meu filho, o teu filho, pode também concorrer àquelas vagas, inclusive concursos públicos para cargos públicos. Hoje nós temos a ideia era que a gente tivesse essa capacidade. Então, isso estava atrapalhando também. Então, muita gente não entendeu esse processo, muita gente não gostou desse processo e também foi para a rua pensando nisso. Era mais de ódio do PT do que propriamente pela corrupção. Contra a corrupção. Tanto é que a corrupção continua, né? Sim, e aí agora tu pode ver, aí que eu ia chegar. A corrupção, a Dilma foi impeachmentada e não tinha nada, agora foi descoberto, não tinha nada contra. O que ela tinha lá umas pedaladas fiscais, que significava o quê? Tirava o dinheiro do Banco do Brasil e botava na Caixa Econômica para manter o Bolsa Família. E depois devolveria para o Banco do Brasil, enfim. Pedalada é isso. E logo que ela saiu, o Congresso já se reuniu e já liberou as pedaladas para o Temer. Isso pode. O Temer pode. O mesmo povo que foi lá impeachment Dilma em nome de Deus, dizendo que a corrupção era demais, muitos deles também já estão indiciados, porque foi descoberto as corrupções deles, mas esse mesmo povo liberou para o Temer fazer como quiser. Por quê? Porque é uma questão partidária, é uma questão se não queremos mais essa gente no poder. Tanto é que a Dilma não foi nem caçada os direitos políticos dela, né? Continua... Sim, não entra nem na questão da ficha suja. Não entra nem na questão da ficha... Caçar uma pessoa e não tira os seus direitos. Dá para entender esse raciocínio, gente? Dá para entender essa coisa maluca, né? Aí nós começamos a ver que esse tipo de sistema é um sistema muito seletivo. E o que o Ailson está falando aqui está correto. Uma coisa só que fica claro aqui, né, que o Ailson pensa e eu penso, não é que nós queremos um país de pessoas pobres. Nós queremos um país que o rico que tenha, mas também que dê oportunidade para que outras pessoas também tenham. É isso, né, Ailson? Sim, é uma coisa assim que é lógica. Nós temos que entender, eu acho, de certa forma, a gente tem que perceber que teve uma... Claro que pode haver gente do meu lado que seja contra esse raciocínio que eu faço. Eu faço a partir de algumas discussões que a gente teve com pessoas, por exemplo,
do Ricardo Gebrim, que é um cara que é um advogado que faz parte do movimento Consulta Popular, que tem essas análises, tem o sociólogo Ricardo Antunes. Nós temos uma série de pessoas que a gente se baseia para poder fazer o nosso debate. Mas uma coisa que é certa é que a classe pobre, do Lula para cá, temos que admitir isso, e é fato. Aí a classe média talvez tenha percebido isso de uma forma muito emocional, muito sentimental. Porque a classe média já era classe média. Aí saiu mais de 40 milhões da linha da miséria. Subiram. Então saiu. Os miseráveis deixaram de ser miseráveis e subiram. A classe pobre virou classe média. E a classe média só enxertou o espaço onde eles estavam. Eles não ascenderam dali. Eles continuaram classe média. Então teve uma política de subir todo mundo para a classe média. Teve essa política, né, aparentemente, claro que se for detalhar, é muito amplo esse debate, mas assim, para simplificar, subiram para a classe média e a classe média ficou onde estava. Tipo, os lugares que os pequenos, micros empresários aqui frequentavam, eram eles que frequentavam. A partir de um determinado momento, nós também começamos a frequentar, e aqueles ambientes só encheram, e eles não conseguiram sair dali. Eles viram a nossa ascensão e eles não se sentiram ascendendo para uma outra esfera. Então, acho que isso também criou uma revolta na classe média, que não teve uma política própria para eles, mas o que aconteceu com o consumo, por exemplo? Quando tem o pleno emprego? Tinha o pleno emprego, tinha bastante emprego. Então, tinha emprego, ninguém mais ficava desempregado. Até eu digo, e é fato, um amigo meu perguntou para mim se eu sabia onde é que estavam precisando de soldador. Eu não sabia e fui atrás de saber. Aí descobri que lá na empresa tal, uma cerâmica, estavam precisando de soldador. Aí eu fui falar com ele, ele disse, não, ele tem tinha dois filhos para criar. Estava desempregado fazia um mês e pouco. Aí ele disse, não, mas lá trabalha no sábado, eu vou esperar mais uma semana. Se eu não conseguir outro, daí eu te procuro. Eu fiquei bravo, porque, pô, o cara tem um filho para criar e não quis o emprego, né? Mas, rapaz, na outra semana ele já estava trabalhando, me avisou, não precisa mais, pode arrumar para outro. Que tinha bastante emprego. Então ele podia escolher. E nessa do cara poder escolher, a empresa é obrigada a ofertar mais, tipo, tem pouca procura. Então, é a lei da oferta e da procura. Sabe como é que é? Se tu quer vender uma coisa, tu quer muito vender, tu vai ser obrigado a vender pelo preço que as pessoas querem pagar. Mas se tu não precisa vender e alguém querer comprar, tu vai fazer o teu preço, né? E assim foi com a mão de obra no Brasil naquele período. E que isso atrapalhou muito a vida das empresas grandes, porque se tu for pegar tudo aquilo que as empresas abominavam na mesa de negociação, plano de saúde, cesta básica para o trabalhador, eles estavam ali, a JBS, por exemplo, ali na região de Furquilinha, Criciúma, Nova Veneza, eles andavam com carro de som, inclusive nos finais de semana, fazendo propaganda. Venha trabalhar com a gente, nós temos plano de saúde, tanto, temos cesta básica no final do mês, aquilo tudo virou propaganda. Então, eles foram obrigados a respeitar mais os trabalhadores, porque senão eles não queriam trabalhar ali. Então, isso atrapalhou a elite brasileira, os grandes empresários industriais, isso atrapalhou eles, isso fez com que eles tivessem que respeitar mais, tivessem que pagar mais. Se eles não oferecessem um bom salário, o pessoal não ia trabalhar. Então, tu está entendendo como é que funciona essa... Para eles, precisava de ter mais desempregado, precisava daquela antiga discussão que a gente tinha no passado, daquele exército de mão de obra de reserva, porque daí, se tiver bastante gente desempregada, as pessoas vão trabalhar pela comida, vão trabalhar pelo que tiver. Se tu comparar aqueles meninos que vem vendendo rede, que vem do Nordeste para cá, imagina que uma rede daquela ali vai custar R$10, mas quando eles chegam perto do almoço, as pessoas já chegam e já se aproveitam naquela situação, que sabe que ele vai baixar o tanto que for preciso para vender, porque ele precisa ir lá fazer um lanche. Imagina, ele vai ficar devendo aquilo para o patrão dele, mas para nós não importa, porque ele é que quer vender, porque ele é que está precisando. Né? E o povo faz isso com essa gente que vem vender na porta. Mas se as lojas que não precisam ir na porta dos outros, estão lá com preço muito maior, a gente vai lá e paga o tanto que eles querem, porque daí é quando nós vamos lá, é porque nós queremos. Né? Então, assim é a questão do trabalho, a questão do pleno emprego. Quanto mais emprego tiver, mais chance o trabalhar tem de avançar nos seus direitos. E isso também atrapalhava as elites.
Então, eles tinham que tirar essa linha essa linha de organização política do país, e não é porque é o Lula, não é porque é o PT. Qualquer um que fizesse isso, como eles já fizeram no passado, que, né, da história conta, né, que já fizeram com todos os que, com o João Goulart, com o próprio Juscelino Kubitschek, que todo mundo criticava, que todo mundo detonava, que todo mundo falava, e a mídia botava propagandas negativas e trabalhava contra, porque não podia ter a ascensão do povo pobre. O pobre tem que continuar pobre para ele poder servir melhor ao rico. Porque se a gente não tiver pobre, a gente não tem obrigação nenhuma, né? Se eu não devo nada para... Eu não preciso de ti, eu só vou ser teu amigo se tu for bom para mim. Mas se eu precisar de ti, eu vou ter que dar o jeito de ser teu amigo. Não é? Então é isso que eles querem. Então nós temos que ter isso muito claro. E para a classe média aqui mais próxima, tipo os empresários daqui, os lojistas, por exemplo, se tiver menos emprego, claro que os grandes empresários vão ficar contentes. Mas e nós também, às vezes, a gente não consegue perceber, nós temos a nossa empresa e nós temos ali 10, 15 empregados. Nossa empresinha é pequena. Nós temos 10, 15 empregados. Nós vamos olhar os direitos que ele tem. Mas é tanto direito que essa gente tem. A gente não pode nada, tudo é deles, tudo. Mas se tu for ver o lucro que tu está tendo, ele é suficiente. Aquilo que o Volney dizia antes aqui. A gente tem que medir essa coisa do dinheiro, né? Se eu estou tendo lucro, se eu ainda estou tendo lucro, estou sustentando a minha família, estou conseguindo fazer as viagens, estou conseguindo me divertir, ter o meu lazer, eu não tenho que me preocupar com o direito do outro. Ele também precisa. Mas daí o pessoal começa a pensar que está dando o dinheiro, tirando do bolso dele para dar para aquele. Não. Aquele lá está fazendo esse dinheiro acontecer. O trabalhador está fazendo com que esse dinheiro aconteça. Nós, aqui trabalhando na olaria, os donos da olaria estavam dando dinheiro para nós. Mas nós estamos fazendo esse dinheiro ir no bolso dele, porque a gente que fazia o tijolo, a gente que descarregava o forno quente, a gente que carregava o forno com tijolo gelado na hora nos dias de geada, tu lembra? Então... Nunca me sai da mente. Então, aquilo ali que a gente faz é para fazer dinheiro para o patrão. E a parte do patrão é pagar para a gente o salário justo. Só isso, não tem muita coisa. Mas, enfim, aí ele não quer mais, então aí vão dizer que aconteceu tudo isso e ficaram todo mundo, a maior parte dos trabalhadores foram desempregados. Certo. Aí tira o emprego, aqueles grandes empresários vão ficar contentes. Porque agora eles estão com o trabalhador na mão deles, vão pagar o tanto que eles quiserem. Mas daí eu vou perder o poder de consumo, como já aconteceu agora no país. Agora as pessoas, os trabalhadores comuns, aqueles que ainda não foram demitidos estão com medo de ser, porque a crise, esse terrorismo da crise, que já faz tempo que está vindo, que está sendo dito pelas mídias, que essa crise que está para acontecer, ela estava para acontecer com a Dilma. Se tirasse a Dilma não aconteceria. Como tirar a Dilma e daí sim ela aconteceu. E agora as pessoas não querem comprar mais. Quem está empregado e tem juízo, não está comprando, não está fazendo mais prestação, não está comprando mais roupa, ele já cortou o custo da família. Não está indo mais na loja comprar porque achou bonitinho. Então, essas lojas param de vender, porque o pessoal não está indo comprar para poder se proteger, porque não sabe o que vai ser amanhã. É natural isso. E aí essas pessoas pararam de comprar, então a loja também parou de comprar de quem fornecia para ela. Ali o fornecedor também já se ferrou. Aí o fornecedor se ferrou, aí a indústria que fazia aquele tipo de roupa ou aquele tipo de produto que a pessoa vendia, também vai diminuir. Não vai fazer mais tanto, logo vai mais um monte de gente ser demitido. Nós pegamos aí o exemplo da construção civil, ela parou. E antes, em qualquer esquina, eu estava encontrando uma loja de material de construção. Correto. Né, por conta Minha Casa Minha Vida, por conta de uma série de fatores que fazia com que a gente acreditasse que podia fazer. Fomos reformando casa, fomos fazendo garagem, uma série de coisas. Inclusive, falar em garagem, muitas garagens de carros estão fechando também hoje, porque o pessoal parou de trocar o carro. Parou de trocar o carro, verdade. Então, uma crise gera outra crise. E a crise ela vai se alastrando. E o que vai acontecer? Aí o pessoal vai cair nos empréstimos, as pessoas que ainda podem vão cair nos empréstimos, os banqueiros vão ganhar dinheiro. O dinheiro do pré-sal, o dinheiro das multinacionais, da Eletrobras, que eles querem vender agora, a fornecedora de energia elétrica, que é pública, que eles também querem entregar agora para o estrangeiro, esses vão ficar contentes, mas esse dinheiro vai para lá. E o país vai virando uma sucata para eles virem aqui buscar dinheiro, até que eles não queiram mais. Quando eles não quiserem mais, e aí só que daí o pequeno e o médio empresário
junto com nós, trabalhadores, consumidores, vão ter esse prejuízo, vão carregar esse prejuízo nas costas. Ou seja, vamos comer o pão que o diabo amassou. E isso sim, se continuar essa situação. Ailson, a questão do petróleo, por exemplo, o Brasil já vendeu, parece, o Temer já vendeu, não sei se é 16% ou 22% já do nosso petróleo, aí também envolve também água e coisa e tal, para o estrangeiro. Já foi vendido aí essa parcela já, que é uma parcela significativa, até porque nós temos a maior bacia de petróleo do mundo, foi descoberto que está em território brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, esses empresários que vão vir lá de fora explorar aqui o Brasil, eles ainda recebem a anistia de imposto de 1 trilhão, né? Enquanto nós, aí, os pequenos e médios empresários, que são trabalhadores, que não têm dinheiro aplicado em bolsa de valores, que não vivem do capital especulativo, mas sim da produção, muitos estão apoiando esse tipo de ação. Pois bem, essa gente vem de lá, pega a nossa riqueza, leva a nossa riqueza e ainda não paga imposto. Será que não é o momento da gente lutar, ao invés de lutar para diminuir o direito dos trabalhadores, para diminuir também o poder de compra do trabalhador que consome da pequena e média empresa, que são, a maioria delas são trabalhadoras também, que não vive de capital especulativo, mas sim de produção? Será que não está na hora da gente se revoltar e contra ao sistema governamental do Brasil, que está vivendo esse entreguismo? Será que não seria o momento de todos nós nos unirmos para combater? Depois as nossas lutas paroquiais, lutas de classe, aqui a gente discute depois, mas nesse momento, não era o momento dos pequenos, médios empresários, bons empresários que querem ver um Brasil melhor, trabalhadores se unir para combater essa praga que está vindo de fora para dentro? Porque os impostos dos trabalhadores, das pequenas, médias empresas, microempresas, eles continuam em ascensão, continuam fortes, né? Enquanto isso, a cúpula brasileira, o governo brasileiro está dando anistia de 1 trilhão para quem vai vir aqui levar a nossa riqueza. Não tem aí uma coisa muito estranha? Você não acha que está na hora da gente fazer uma analogia melhor, pensar um pouquinho mais em relação a isso? Né, Wilson? Eu acho que nós temos isso. A busca é essa, nós estamos aqui para isso, a gente não está aqui para atacar ninguém, nós temos nosso pensamento, nós queremos um país justo, nós queremos um país onde nós tenhamos o nosso direito, não queremos nem ficar mais rico do que ninguém. Só que a justiça social, ela tem a ver com a felicidade, que o Volney dizia aqui, eu gostei muito na entrevista dele, eu estava escutando aqui do lado, e a felicidade é o que a gente busca, todo mundo busca a felicidade. Mas para ser feliz, eu preciso também dos meus direitos garantidos, eu preciso ter o direito pelo menos a vender a minha mão de obra, eu quero trabalhar, eu quero ser explorado, que tenha espaço para que eu seja, que tenha espaço para eu trabalhar, que tenha espaço para eu ganhar meu trocadinho e poder, por exemplo, uma pessoa ganha R$ 1.200, vai num médico particular, vai no mínimo, se ele tiver um convênio, vai gastar R$ 200, vai fazer um exame amplo para descobrir tudo que tem, R$ 300. Tu ganha 1.200 por mês, que é a média que a gente ganha aqui, não chega, acho que é 1.200 a média. Então, como é que essa pessoa vai dar conta? É obrigado a ter saúde pública, mas não tem saúde pública por quê? Porque o acordo, quem o Temer indicou para o Ministério da Saúde, era alguém que tinha empresa particular de saúde. Então imagina quem tem empresa vai querer lucro. Se ele ia trabalhar com tem que acabar com o SUS, como agora eles estão acabando com o SUS. Tu viste agora? Agora, esse mesmo governo que está aqui para ajudar o Brasil a desenvolver, ele está acabando com o SUS. Já está o projeto lá, já tem, os políticos já mandaram para lá, o AMIN, se não me engano, já. Inclusive mandou que o SUS não é desse jeito, não é para ser assim. Por quê? Porque as empresas privadas querem tocar, os planos de saúde querem pegar. E aí tu pega a questão dos bancos, por exemplo. A reforma da Previdência que o Temer está propondo, que estava lá na Ponte para o Futuro. A reforma da Previdência nada mais é do que fazer com que as pessoas desanimem de pagar a Previdência, porque se aposentar com 65 anos, o homem, 60 a mulher, né, tu vai pagar durante 40 e tantos anos, depende do tempo que tu começa a trabalhar. E o que vai acontecer? Nós, para garantir uma aposentadoria digna ou razoável, nós vamos pagar uma previdência privada. E a previdência privada é dos bancos. É os banqueiros que tocam. Então, passa mais uma renda para os banqueiros.
Então, esse é o compromisso dessa elite que ganhou o país de mão beijada. Aí, uma coisa que a gente dizia lá no começo, o Temer, ele não precisou fazer, ele se elegeu com a Dilma, lógico, mas para ele assumir a presidência, ele não precisou dizer nada para ninguém, ele não prometeu nada para ninguém. E a gente dizia naquele momento, né? Quando eles prometem, eles já não cumprem, eles já fazem mal para a gente, imagina quando eles não precisarem prometer e ganhar a presidência da República. Só que nos movimentos de São Paulo, que eles elaboravam contra a corrupção, a Fiesp assumiu aquele movimento. A Fiesp emprestou o prédio para soltar faixas enormes, gigantescas. A Fiesp botou o patinho lá na frente, lá bancou em vídeo, tudo aquilo, bancou tudo aquilo lá, porque eles queriam, eles sabiam que era isso que eles estavam querendo. E aí desestabiliza o país, desestabiliza o pequeno e médio empresário, desestabiliza o pequeno e médio agricultor, desestabiliza o povo, o consumidor, o povo que precisa sobreviver, desestabiliza tudo, mas esses, os maiores, continuam ganhando cada vez mais, porque daí a minha empresinha pequena, a minha metalúrgica pequena que eu vou ter que fechar, eu vou acabar vendendo a preço de banana ou terceirizando o serviço da empresa grande. Porque daí terceirizando, eles ainda vão economizar mais. Daí eu tenho uma metalúrgica aqui que agora eu vou ter que fechar porque não está dando mais lucro, porque não estou conseguindo vender, porque é uma série de coisas. Aí tu pega e vai para uma empresa grande, uma metalúrgica grande, e tu empresta os teus serviços para ela. Aí tu vai contratar os trabalhadores, tu mesmo vai pagar, e tu é que vai judiar dos trabalhadores, vai ter que pagar menos, porque se é terceirizado tem que pagar menos, porque tu vai ganhar, a empresa não vai te pagar mais pelo mesmo número de trabalhadores, a empresa mãe. Então tu vai ter que pagar menos para os teus trabalhadores, tu vai ter que comprar menos material de proteção, tu vai ter que ter menos custo para poder aquele trocadinho que eles dão para ti, enquanto empresário de terceirizada, ele te render alguma coisinha também no final. Então, tudo está voltado ao capital. O capitalismo, esse irracional que tem aí, esse capitalismo selvagem que tem aí, ele está trabalhando para que nós precisemos cada vez mais nos submetermos às regras que eles querem impor. Eles não querem mais o trabalhador tendo direito e eles não querem saber se nós não consumirmos mais, também não faz mal. Quem vai morrer vão ser só os pequenos. Então, a tua questão aí é essa. Eu acho que o desafio aí, dos internautas, quem está assistindo aí, e para nós, o desafio ele é um pouco difícil, não é uma coisa tão simples, mas nós temos que esquecer a questão partidária, porque nós somos educados sempre para apoiar, para ser torcedor de um partido. Nós somos torcedor do partido que seja. Tu pode ver, o time que tu torce. O juiz roubou e o teu time ganhou. Tu fica feliz da vida. Tu não vai dizer que o juiz é ladrão. Não, o juiz é ladrão. Ainda bem que o juiz deu uma mãozinha para nós, vamos dizer, não é? Lembra um jogo da seleção brasileira que o Rivaldo simulou que o cara tinha dado um tapa e caiu no chão e ficou se enrolando? Ficou muito claro aquilo ali. Mas todo mundo ficou elogiando o Rivaldo ainda. Que ele fez aquilo ali para cavar o pênalti. A mão do Maradona, enfim. A mão do Maradona, como era contra nós, aí nós ficamos bravos. Mas se fosse nós, o Túlio fazia gol de qualquer jeito e a gente batia a palma, não é? Então a gente torce, igual torce para o time de futebol. Isso é perigoso. Porque torcer para o time de futebol, para lá. Mas torcer para um partido, mesmo que ele esteja fazendo contra aquilo que a gente defende, aquilo que a população precisa, mesmo que ele seja corrupto, aí a gente não vai conseguir avançar naquilo que as nossas famílias desejam, naquilo que os nossos filhos precisam, que os nossos netos vão precisar e que nós estamos precisando no presente. Então nós temos que ter muito esse cuidado, só que daí, tipo assim, nós vamos para a rua fazer movimento, como aconteceu aquela vez. Nós fomos para a rua junto com aquele público era a classe média, que estava envolvida ali de Criciúma, era o pessoal da universidade, era esse MBL lá, o Vem Pra Rua Criciúma, e nós do movimento sindical fomos com nossas bandeiras, contra a terceirização, contra a privatização da Previdência, nós botamos as nossas faixas lá. Mas nenhuma mídia colocou a nossa faixa. A nossa faixa se apagou ali no meio. O negócio ali eram eles. Nós não conseguimos nos unir porque o interesse era outro. E a gente achava que podia unificar. Não, o interesse era tirar o PT porque eu sou desse partido aqui, porque eu sou empresário aqui, porque eu quero tirar os direitos do trabalhador ali. Não tinha o interesse de fato. Aqueles que tiverem de fato contra a corrupção, venha nos perguntar por que nós estamos defendendo o Lula
Por que nós estamos defendendo que a prisão dele é ilegal? Porque não mostraram prova. E a televisão mostrou, o Lula perguntou para o Moro, esse documento está assinado? Ele disse não. Então, não tem. Não tinha documento assinado, não tem nada. E o triplex, se fosse dele, por que a família dele não está morando lá? Se não está no nome dele, não está no nome de ninguém, não tem, não é? E por que a OAS, que está no nome, o apartamento, por exemplo, está no nome dela, por que ela está empenhando o apartamento que é do Lula? Por quê? Sim, ela conseguiu penhorar. Então, são essas coisas, e daí a gente está vendo assim, ó, vamos dizer assim, vamos acreditar então que tenha corrupção, que tenha roubo de todos os partidos, enfim. Mas daí, nós vamos botar esse país na mão dessa gente que está lá, inclusive, mandando matar pessoas, igual o Aécio disse, nós temos que botar alguém que a gente mate antes de delatar. Então, tem cabimento? Nós ouvimos isso. Nós ouvimos. Foi estampado aí, inclusive a grande mídia não pôde esconder isso, foi obrigado a anunciar também. Sim, e o dinheiro que eles têm fora do Brasil, que é dinheiro ilegal, que também não está se discutindo. Por outro lado, nós temos assim, ó, uma coisa clara, para a gente poder se unir, a gente tem que, claro, nós temos que nos desarmarmos, nós somos ditos de esquerda. Não, nós somos do movimento social que queremos um país justo, que nós queremos um projeto popular para o Brasil. E o projeto popular significa que a população tenha acesso a tudo o que é necessário. Significa que nós tenhamos lazer, que nós tenhamos direitos, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos tudo, aquilo que cabe, aquilo que a gente precisa. Não é nem para imitar ninguém. Nós precisamos disso. Só que para isso, nós precisamos também ouvir o outro lado. Nós também precisamos ouvir as críticas a respeito de nós, porque nós também não temos que nos colocarmos, eu quero falar agora, fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, nós não somos donos da verdade. Nós temos que estar aberto para ouvir também as críticas que as pessoas têm para fazer a nosso respeito, para fazer contra nós. Contra não, é a favor, porque a crítica, quando ela é feita de forma séria, de forma a construir, ela só vem ajudar, e nós temos que aceitar. E assim nós temos que fazer a crítica também, sem agredir, sem atacar, nós temos que ter espaço para conversar com essa classe média que está aí e que está sofrendo e que vai sofrer ainda mais. Nós temos que conversar com eles para ver de que forma que nós vamos trabalhar junto. Não nós impormos a nossa forma e nem eles impor a deles. Mas nós temos que dar o jeito de construir. Se a gente construir isso, a gente vai conseguir avançar, Beto. Mas, por um lado, eu ainda quero ir um pouquinho mais longe, a questão da reforma da Previdência, a questão dos gastos públicos que eles votaram agora que congela os gastos públicos, o investimento público, né, na saúde, na educação e na segurança, enfim, em todos os setores, é por falta de dinheiro, mas além de eles terem vendido o pré-sal e estar vendendo a Eletrobras e vendendo outras coisas, e enfim, entregando o Brasil, mas eles perdoaram agora, o déficit da Previdência é de 260 milhões, eles perdoaram 543 bilhões das grandes empresas. Agora, perdoaram, esses não vão pagar mais, eles deram para eles e querem tirar de nós, querem tirar do povo trabalhador o direito da aposentadoria, querem que a gente trabalhe ainda mais do que a gente já trabalha. Então, nós temos que ter muito esse cuidado, que é uma população que daqui a pouco, em pouco tempo... e a classe média deveria exigir também essa isenção de impostos lá também. Deveria exigir também a isenção de impostos lá, ao invés de ficar taxando os trabalhadores, de ficar lutando para que tire direitos dos trabalhadores, não. Se diminuir os impostos da classe média, certamente vai dar para pagar o que os trabalhadores já ganham, ou até melhorar ainda mais os seus direitos. O grande problema é que estão dando isenção ao governo para essa faixa aí de 4, 5 empresários, mas que são os grandes bocanhões da sociedade, lá estão dando isenção, enquanto quem quer trabalhar nesse Brasil é obrigado a ser taxado, né? Sim, para ter uma ideia, né? Tem mais de 2 trilhões, 2 trilhões, se não me engano, a isenção de quem tem iate, tipo assim, nós pagamos IPVA. Uhum. Tu vai comprar uma motinho para tu trabalhar de motoboy, tu tem que seguir todos os critérios, tu tem que pagar todas as taxas, tu tem que botar antena isso, tem que fazer aquilo, tudo por segurança, e tá certo, acho que tem que botar. Nós temos nosso carrinho para a gente ir trabalhar, e aí é interessante que as pessoas percebam, as pessoas compram um carro para trabalhar, ganham lá 1.200, ganham R$900 a 1.200. Um dia que tem 2 da casa trabalhando, consegue fazer uma prestação no carrinho e vão trabalhar e vão.
e tem filho, tem escola, e tem tudo para pagar. Tem os cursinhos que estão fazendo, tem a vida para tocar. E aí chega na hora de fazer o documento do carro, a gente não tem o dinheiro. E com quantos de nós já aconteceu isso? E às vezes tem muita gente que tem que andar pela quebrada para poder se escapar da polícia, mas tem que ir trabalhar com aquele carro. Vai trabalhar de carro. Aí vai arriscando de manhã, se a polícia pegar, ele não vai para... Mas chega de tarde, na hora que vai para casa, aí tem polícia em cada esquina. Vocês podem ver. É como tu ir pescar na Piracema. Tu bota a canoa lá e os peixes caem dentro. Não tem como. É fácil. O pessoal foi para o serviço com o carro com o documento atrasado, por exemplo, ou com alguma coisa atrasada no carro, irregular. E aí, só que de tarde, de manhã, ninguém vai para não atrasar a produção das empresas. De manhã não tem ninguém lá parando os carros para ver documento. Porque daí vai atrasar o trabalhador na empresa. Eles não querem atrasar a produção. Eles esperam o cara trabalhar o dia todo e de tarde vão lá esperar nas esquinas para poder pegar esses carros que estão atrasados. Que eventualmente, né? Eventualmente não, que geralmente tem muitos carros que estão atrasados, porque as pessoas não dão conta de pagar o IPVA, o seguro e tudo. Aí tem que esperar um pouquinho até que entre outro dinheirinho, até que entre o 13º. Enfim, essa é a realidade. Mas quem tem jatinho particular, quem tem iate, quem tem helicóptero, quem tem navio, enfim, essas coisas não pagam imposto. Eles são isentos de imposto. Esses não pagam. Então, e quem tem, são gente muito rica. E essa gente muito rica está isenta do imposto. Enquanto que a gente pobre que trabalha o dia inteiro não está isenta. Não necessariamente que eu acho que deva não pagar imposto. Eu acho que o imposto, se ele for bem aplicado, se ele for dá retorno, né? Se ele for tratado com seriedade, ele vai dar retorno. Mas essa é a diferença. Os ricos de verdade, eles têm isenção de IPVA, eles têm isenção de tudo. E além de que eles não precisam da saúde pública, e eles também não pagam. E aí nós, trabalhadores, temos que fazer. Então, imagina, quando foi feito esse de 2 trilhões aí, acho que é 2 trilhões, trilhões ou bilhões, mas se for bilhões ainda é bastante. Ainda é bastante. Quando foi feito isso, foi em 2015, e tinha 900 helicópteros, por exemplo, no Brasil. E hoje já tem 1.700. Então, aumentou ainda mais esses 2 bilhões, né? Ainda foi um pouquinho a mais. Ainda agora é mais do que isso que o Brasil está deixando de arrecadar para proteger essa gente. Então, se a gente for ver, é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer um país onde a gente tenha condições de simplesmente sobreviver, mas com um pouquinho de qualidade, que todo mundo quer, todo mundo precisa. Ailson, para nós fechar o programa de hoje, vamos falar sobre o movimento de sábado em Criciúma. O movimento foi interessante, foi vitorioso. Nós fizemos um movimento em Criciúma para a gente protestar contra essa política neoliberal extrema que está aqui, contra essa política de proteção aos grandes empresários e de massacre aos trabalhadores, e contra o sistema que está levando o país a uma ditadura judiciária, que fazem o que querem sem prova, fazem o que querem como querem, contra isso, contra essa ditadura. Nós estamos lutando a favor da democracia de fato, que não seja a democracia apenas um fantoche. A democracia tem que acontecer. E a gente, para ir preso, tem que ser preso porque cometeu alguma coisa. A gente não pode ser preso mesmo sabendo que eu não... Não, eu sei que o Lula não cometeu aquele crime ali, mas ele tem que ir preso. A gente pergunta, por que o Lula está preso? Porque ele é ladrão. Ele roubou o quê? Ele roubou. Não tem, ninguém sabe o que. Então, isso é a questão de moralizar essa questão e para pedir que o Lula seja liberado. O Lula deve ser liberado, até porque não conseguiram provar nada contra ele e nós temos que rever. Ou libere ou apresente provas concretas de que ele fez, né? Certo. Como não há provas, senão já tinham descoberto, já tinham feito, aí já tinham crucificado, matado o cara, né? Já não tinha mais. Como não houve, então está preso. E a gente eu também quero, nós queremos uma justiça mais justa e que o Lula seja liberado enquanto... Porque o Lula tem que servir como exemplo para todo mundo. Se não tem prova, não se condena e ninguém se prova. Quem tem crime pendente que foi provado, prendam. Sim, e nessa lógica de raciocínio,
Nós, na verdade, também não queremos defender corrupto, não. É que nós temos convicção. Prenderam o Zé Dirceu sem prova e disseram, não temos prova, mas temos convicção. Aí, agora, prenderam o Lula também nessa mesma lógica. E nós queremos isso sim, se tiver prova, lógico, nós também não estamos preocupados. Só que nós sabemos que a preocupação não é o Lula ser ou não ser corrupto. Porque as próprias pessoas que estão contra o Lula, muitas das pessoas que estão contra o Lula, estão do lado do PMDB, que é quem está no poder, roubando e protegendo todo mundo que tá roubando. Não que todos do PMDB sejam ladrões, não. Eu quero aqui pegar por esse caminho. Mas é uma cúpula que está ali que não podemos... A cúpula que manda é a cúpula que tá roubando e protegendo o ladrão. Está lá no governo, lá em cima. E assim, o PSDB é um partido de extrema-direita que já tem acordos com o FMI, com os Estados Unidos, que inclusive o Serra foi que começou a história da venda do pré-sal já, antes do impeachment da Dilma. Então, nós temos isso muito claro. E aí, claro que nós queremos sim que o Lula seja solto. Nós queremos que tenha uma eleição em 2018, onde a gente consiga escolher. Deixa as pessoas serem candidatos. Quem não se eleger, não se elegeu. Não vamos fazer igual. A Dilma se elegeu, mas o Aécio não aceitou, e daí boicotou todos os projetos e começou a crise. Não, nós não queremos a Dilma. Vamos tirar a Dilma. E tiraram a Dilma, e aí está o que está o país hoje. Então nós temos que ter uma eleição e quem ganhar, ganhou. Nós temos que respeitar, lógico. Não quer dizer que nós vamos sair da rua, nós não saímos da rua nem quando o Lula era presidente e nem quando a Dilma era presidente, porque nós também nós sabemos que as coisas não acontecem assim se a gente não estiver na rua lutando pelos nossos direitos. Mas o que nós queremos é que tenha uma eleição justa e que não prenda o cara só porque não quer que ele seja candidato para ele não se eleger. Está errado, vão para a rua, vão fazer campanha. Eu quero ver o que o povo pensa, nós queremos ver o que o povo quer. Se o Lula não for candidato, vai ficar uma vontade que ele seja e ninguém nunca vai saber o que poderia ter sido. E quem que vai se eleger. E tem uma outra coisa, temos que ter cuidado porque tem que ter eleição. O pessoal já está discutindo algumas coisas no sentido meio de não ter eleição, meio de fazer um acordão com o Temer. E aí é para eles implementar de fato, de vez, a reforma da Previdência e o que eles estão devendo ainda para os empresários. Só mais uma questão para lembrar, Beto, é que é assim, ó. Para cada um de nós, trabalhadores, nós, peões, nós temos direito à comida, nós temos direito ao lazer, nós temos direito a vestir, nós temos direito a ter um carro, nós temos direito a pagar o dízimo na igreja, a pagar a mensalidade do partido, nós temos direito a tudo. Mas tudo que envolve esses nossos direitos, nós precisamos ter um emprego para poder garantir. Então, o que move o país para a gente é ter emprego. E pode ver, quem está lutando hoje por isso, não é quem é privilegiado, não é quem tem um cargo público, não é quem é deputado, um cargo público de deputado, eu quero dizer, não é quem é político de fato, as grandes empresas, tanto que, se vocês for pegar, quem atacou a caravana do Lula foram os ruralistas dando de relho, pensa, os ruralistas dando de relho nos trabalhadores que estavam apoiando a caravana do Lula. Imagina essa gente no poder. Se aquele que não concorda com eles dão de relho e levantaram o relho e mostraram nas mídias sociais. Os caras que atacaram o ônibus em São Miguel eram empresários também. Então, pensa, essa gente dominando, não que todos sejam assim, mas essa gente dominando o país, imagina o que vai ser da gente quando a gente for reclamar de algum direito que a gente quer. Então, nós só queremos ter emprego, porque nós tendo emprego, nós sabemos que nós vamos ganhar pouco ou muito. Muito nós nunca vamos ganhar, lógico, mas nós vamos estar lutando para melhorar cada vez mais, mas tendo emprego nós vamos ter condição de viver. Sem emprego nós vamos virar mendigo. E essa é a lógica desse capitalismo que está instalado no Brasil hoje. Até porque essa gente não são brasileiras, né? Elas vão ver suas vidas no exterior enquanto suga, tipo sanguessuga aqui do nosso país. Sim, eu sempre digo, a gente, para nós trabalhadores, para fazer uma excursão bonita, nós pagamos 1 ano para ir no Beto Carreiro ou na Aparecida do Norte. E eles não que isso esteja errado, porque também dinheiro limpo é dinheiro limpo, mas eles vão na Disney, eles vão para Miami, eles vão para lugares bem mais longe que nós jamais, ganhando o que a gente ganha, da forma que a gente jamais vai conseguir, com dinheiro próprio, a gente fazer isso. Então, e que eles vão continuar indo, que sejam muito felizes, mas que dê condições também, que permitem que outras pessoas também vão. Né? Deixe nós, trabalhadores também vão. Deixe nós nessa proporcionalidade, mas com condição de fazer, né? Condição de fazer. Aí, Beto, só para eu responder ainda mais a tua questão, nós temos que nos unir, sim. E nós temos que estar dispostos. Nós, do Movimento Consulta Popular, que é um movimento que tem um projeto popular para o Brasil, que esse projeto que está aí não é um projeto popular, é um projeto elitista,
projeto popular é isso que nós estamos falando, dos nossos direitos, do nosso lazer, do nosso bem-estar social. Nós estamos dispostos a conversar com qualquer segmento que queira se engajar na luta para a gente poder ampliar a construção desse projeto popular para o Brasil. É isso, foi uma alegria recebê-lo aqui, certamente vamos ter outras oportunidades. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Beto, obrigado aos internautas. E a gente está à disposição a todo momento que for chamado, inclusive para essas reuniões que a gente está falando aqui. Vamos ampliar essa luta para a gente poder construir um Brasil como já foi antes, um Brasil de verdade e dos brasileiros e não das elites internacionais, das multinacionais. Muito bem, e assim nós vamos fechando mais um programa, Está baixo? Mas aí não é daqui. Tá baixo não é daqui, é daí. Agora voltou? Então tá. Pois bem, assim nós vamos fechando mais um programa Beto Madeira nessa manhã de hoje com uma edição especial, claro, tivemos a primeira entrevista com o Valneir bem, agora com a Ailson aqui da Frente do Brasil Popular. Gente, vamos ficando por aqui, voltamos amanhã a partir das 8h30 da manhã, mas nós estamos saindo aqui da live do Facebook, mas já estamos lá, continuamos lá no... Fechou? Não. Deu? Não, agora sim. Pois bem, nós vamos continuar lá no YouTube, né? Estamos lá também. E também aqui. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui. Agora sim, era o microfone. Pois bem, estamos saindo aqui da live do Facebook, estamos indo lá para o www.tvsul.com.br. Vai para lá e acompanhe essa entrevista que nós iremos repetir lá também. Essa mesma entrevista que vai ficar gravada aqui no Facebook. E desejamos para você também um ótimo dia. Grande abraço a todos. Até amanhã.